Seja na rua, no cubico, pra toda a família uma nova visão. 100.5, eu faço sintonia, tá contigo. Seja na rua, no cubico, pra toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. 100.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Olá, olá, muito boa tarde, hora viva a todos os nossos ouvintes e telenautas da Rádio Urbana e do programa Ciência Aberta. Voltamos mais uma vez para mais um sábado de conversas sobre ciência, mais um sábado de divulgação científica. E hoje nós temos cá um convidado, como todos os outros convidados que nós temos tido aqui, especialíssimo, Engenheiro Quilala. Muito boa tarde. Boa tarde, sim, e boa tarde a todos que nos ouvem. Ok. Também quero agradecer, como sempre, a companhia do Luquênio aqui a fazer a garantia da assistência técnica, a fazer com que o programa chegue às vossas casas. E também hoje está conosco aqui a Raquel. Muito boa tarde aos dois. Engenheiro Quilala, por favor. O nosso tema hoje vem a propósito de um trabalho que tem desenvolvido dentro da área de Química. Nosso tema é Química Verde Lab, Ciência do Bem-Estar. Ou também poderíamos dizer perfeitamente Ciência do Bem-Viver. Mas antes mesmo eu vou pedir que se apresente, que é da praxe, sempre pedimos aos nossos convidados que comecem por aí. Ok, portanto, eu me chamo Antônio Quilala, não é? Sou formado em Química, tenho mestrado também em Química Aplicada, no caso, e tenho algumas pós-graduações na área de Engenharia de Fluidos de Perfuração, isto para a área petrolífera, extração de petróleo. Portanto, da experiência profissional, já trabalhei como professor em muitas das universidades cá de Angola, sobretudo, por exemplo, a Universidade Agostinho Neto, não é? A Faculdade de Ciência, Departamento de Química, em que já lecionei também lá no Departamento de Química. A Universidade Piaget, também já passei por lá. O Catangós, não é? Instituto Superior Técnico Catangós. Também tenho o Instituto Superior Militar para a formação, portanto, dos oficiais superiores. Também já passamos por lá. Quer dizer, passamos um bocadinho por essa toda... essa que é. Neste momento, eu estou na Química Verde, a exercer o papel, portanto, de gestor de projeto, que é lá, portanto, onde estamos a desenvolver alguns projetos neste momento. Ok. Mas antes de entrarmos para os detalhes dos projetos, tenho uma outra pergunta para lhe colocar. Por favor. Bom, poderia ter escolhido outra coisa, poderia ter escolhido psicologia, língua portuguesa. Por que química? Eu diria que a química é uma ciência da transformação. É transformar o inútil em útil. Portanto, é aí onde começa toda a paixão. Portanto, o que nós vivemos é química. Nós tiramos a água de um ponto que não está em condições, nós transformamos-la e, portanto, temos aí uma água para a gente beber. Hoje em dia, tu olhas para a camisa do outro e dizes, eu gostaria desta camisa num tom, por exemplo, laranja, cinza. E a gente consegue isto porque é devido aos produtos químicos que a gente pode adicionar. Hoje em dia, eu posso fazer o cultivo e se eu não tivesse químicos, os produtos cultivados provavelmente poderiam estar a degradar. Eu consigo adicionar certos conservantes, claro, alguns muito mais saudáveis, que é para conservar o período por um longo período, ou seja, o produto por um longo período. Portanto, estamos a falar que a ação da química em tudo isto, não é? Ou se eu quero me deslocar, eu preciso fazer uso do combustível, para a extração do combustível, para a refinação do combustível, é necessário que tenha um químico dentro disto. Então a pergunta seria, onde estaríamos sem a química? Então, acho que um bocadinho disto consegue-se responder aquilo que é a parte da química, desde o cabelo, que a gente precisa ajeitar, colocar um produto no cabelo, não é? Desde a pele, que hoje em dia também a gente precisa cuidar, o perfume que a gente usa, o tênis que a gente usa. Portanto, desde o momento em que a gente levanta da cama até o momento que a gente vai dormir, a gente faz um uso
grandemente, portanto, da química. Da química. Então aí surge toda essa paixão. Então eu tenho uma outra questão para lhe colocar. Por favor. Pensando nisso, em toda a importância da química e toda a dependência, vamos assim dizer, que como sociedade nós temos da química, como é que nós angolanos nos colocamos? Então temos muitos químicos a fazerem essas produções de que o professor Kilala falou. Pergunta bem interessante. Pergunta bem interessante. Eu acho que isto também se reverte no... Eu normalmente faço uma abordagem, sobretudo do ponto de vista acadêmico, não é? A nossa química... Existem definições essenciais de química em que reflete a aplicabilidade da química, mas existem aquelas definições em que reflete apenas o conceito da própria química. Infelizmente, a gente ainda está no conceito da própria química. Conforme disse, como é que se pode justificar? Nós somos um país que estamos em desenvolvimento. Sim. E a transformação de produto, portanto, em certa parte depende dos químicos. Temos muitos químicos, mas, portanto, não conseguimos desenvolver. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de autodesenvolvimento. O que nós ensinamos é apenas ainda pensamento teórico. Os estudantes vão à escola, aprendem com a mente de que o que estou a aprender é para resolver as provas. Mais do que isso, o ensino ou o conhecimento não me interessa. Ou seja, não tem interesse. Ele tem apenas a noção de que o que estou a aprender é para resolver uma prova, eu quero aprovar, passar de classe e no final receber o meu diploma. Agora, o que vem depois, ele não tem esse tipo de conceito. E às vezes, o que nós temos às vezes também é um estudante que terminou o curso de Química, por exemplo, depois tornou-se professor. Enquanto fazia o curso de Química, provavelmente não teve experiência prática, não teve exposição ao campo para verificar ou coordenar o conhecimento teórico com o prático, e depois essa mesma pessoa transforma-se em um professor. O que é que ele vai fazer? É transferir a mesma experiência de livro que ele teve durante a formação para os restantes. Portanto, é uma cadeia, um ciclo que aí continua. Só para ter uma noção, eu quando lecionava em algumas universidades, eu fazia o seguinte, eu falava aos estudantes, olha, eu lecionava já agora a cadeira, por exemplo, de análises químicas. Eu analisava, portanto, os produtos, a qualidade e não só. Então, em uma aula, eu dizia sempre aos estudantes, entre as universidades que eu passava, olha, hoje vocês vão aprender a identificar uma água que supostamente não está em condições, ou seja, está envenenada. Eu preciso que vocês identifiquem, portanto, o veneno. Eu vou fazer a parte teórica, a exposição teórica, portanto, da identificação. Eu vou fazer uma demonstração, portanto, prática em um laboratório e no final vocês fazem uma prova, um exame. Eles disseram, ok. Portanto, eu ensinei teoricamente de como identificar uma água envenenada. Eu questionei a eles, vocês perceberam como se faz isto? Eles disseram, sim, professor, percebemos perfeitamente. Ok, vamos ao laboratório. Eu fiz uma demonstração de como é que se faz aquilo e eu questionei, vocês perceberam? Eles disseram, agora ficou muito mais claro. Eu disse a eles, ok, no dia Y, eu quero que cada um de vocês traga 2 copos de plásticos. Se o teu nome é Antônio, então vai ficar, coloca lá A1, A2. No primeiro copo A1, no segundo copo A2. Se o teu nome é Bernardo ou Beto, portanto, coloca também B1, B2. Eles deram-me o copo, eu pedi aos estudantes que saíssem e peguei. Um dos copos eu coloquei água tratada, purificada ou potável, e em outro copo eu coloquei água com um produto químico, para, portanto, exemplificar que fosse um veneno. Quando os estudantes estavam a chegar, eu fiz isso às escondidas e depois pedi que todos entrassem no laboratório. Quando os estudantes estavam a chegar, para o Antônio entreguei esses 2 copos, para o Bernardo entreguei esses 2 copos e disse, vocês têm um período para entrarem no laboratório e fazerem uma identificação, portanto, do copo que está envenenado e o copo que não está envenenado. Ok, eles pegaram estes copos, foram ao laboratório e identificaram. Eu cheguei tempo depois e questionei, conseguiram identificar? Todos responderam, professor, foi muito fácil, claro que conseguimos identificar. Eu disse, ok, muito bem. O que eu quero que vocês façam agora é, coloquem o copo que vocês acham que tem veneno de lado e bebam a água que vocês acham que não quer. Eu sei. Não podemos fazer isto. Parece engraçado, mas nota até que ponto é que os estudantes ou que nós temos, o nosso conhecimento é provocado. Se o nosso conhecimento for testado para a vida de alguém, a gente rejeita o que nós aprendemos. Se o nosso conhecimento implica a culpabilização de alguém, a gente rejeita. Mas se o conhecimento for para testar em uma prova, em um papel, a gente aceita que realmente aquele conhecimento está certo. Isto é só mais um exemplo de que a gente não acredita que temos capacidade de transformar o fora. Isso significa que há uma grande barreira, um grande limite entre a ciência aprendida nas universidades e aquilo que realmente é o problema que aflige a sociedade. E desta forma a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Se os conhecimentos que nós estamos a dar, estamos a negá-los, estamos a pôr em dúvida quando se trata de uma coisa muito séria, então como é que a gente vai resolver? E mais, se por acaso, isso é um caso hipotético, disséssemos o seguinte, por cada estudante
que for formado nesta universidade cometer um erro lá fora, quando for exercer a sua profissão, o professor deverá ser preso, nós não teríamos nenhum professor. Todo mundo estaria em dúvida do seu próprio conhecimento. Sim. Por quê? Porque eu hoje eu vou dar aula em uma universidade, eu não tenho a plena noção das consequências daquilo que eu Que ensino. eu ensino, sim. A única consequência que eu tenho é, pá, ele vai estar na universidade, vai terminar a universidade, depois daquilo já não me interessa. Pois. O que ele estiver a fazer, se eu ensinei ele mal, aquilo não me interessa, não me afeta. Talvez é a reputação e Sim. muitas pessoas não estão aqui. Mas se existisse uma forma de culpabilização, aí sim as coisas poderiam ser um bocadinho mais sérias. Então é um bocadinho dessa abordagem Poxa, que eu sim, faço. sim. É aí onde se justifica, portanto, porquê de tantos químicos e, portanto, nós não temos esse grande desenvolvimento. Eu acho que nós temos um campo muito fértil. Eu dou-me, claro que eu não posso atacar, eu estou envolvido em um Sim. projeto que eu acho que é interessante, que eu acho que é a minha contribuição, mas dou-me em saber, olha, a província X está a produzir, por exemplo, muito ananás e mesmo esses ananás que estão a ser produzidos estão a estragar. E onde é que estão os químicos que é para transformar isso? Nós ainda importamos, portanto, sumo de fora e assim por em diante. Mas a pergunta Mas, sim, eu vou devolver. Onde é que estão? Eles estão aí, mas infelizmente com um tipo de treinamento que não os ensina a serem usados. A serem ousados. Ousados. Ok. Na aplicabilidade do seu conhecimento. É necessário que esteja aí alguém. É necessário ter um mentor. Hoje eu digo que estou no nível em que estou porque eu tive diferentes exposições. Às vezes até as pessoas quando chegam e perguntam-me, mas falas disso? Onde é que você estudou? Eu acho que você não estudou cá em Angola, mas eu estudei cá em Angola. Universidade Agostinho Neto. Mas é necessário começar a pesquisar, é necessário a conhecer, portanto, o envolvimento das outras culturas, é necessário saber como é que os outros estão a fazer com aquilo. É necessário ter uma autocrítica, mas com isso que eu aprendi, o que é que eu posso fazer? Como é que eu aplico isto? Em que situação é que isso pode resolver o problema que eu estou? Então, essa autocrítica, para além de deixar um bocadinho mais destacado, você consegue procurar uma essência, consegue encontrar um ponto de aplicabilidade do teu conhecimento. Isso pode gerar uma empresa, isto pode gerar emprego, isto pode gerar um desenvolvimento. Portanto, é mais ou menos este tipo de pensamento que eu acho que os químicos deveriam ter. Eu acho que falta muito esse tipo de exposição, falta muito de professores. Eu, na época, enquanto dava aula, eu tive um bom período como professor, mas eu depois, mesmo como professor, eu tive uma autocrítica. Eu estou cá a ensinar e os estudantes falavam, não, tu és muito bom como professor, mas eu não me sentia satisfeito porque eu sentia que estou a ensinar apenas conteúdos de papéis. Eu entendia o conceito por detrás daquilo, mas a aplicabilidade é muito diferente. Você vê um estudante a resolver um exercício com um resultado que não o assusta. É só para ter uma noção, é como se que significa que numa sala de jantar pode albergar por aí 10 mil pessoas. Mas ele não sabe o significado disto. O significado do resultado que ele encontrou está a dizer isso. Se ele soubesse o significado do resultado, ele poderia rejeitar e dizer, não, alguma coisa está mal com este cálculo. Portanto, preciso revê-lo. Então, é esta ausência da prática, é esta ausência da exposição que não dá sentido àquilo que, portanto, os estudantes aprendem nas universidades. Eu acho que é mais ou menos isto. Mas eu fiquei muito extremamente pensativo com o que estavas a dizer. Ok. Porque eu estava à espera. E, no fundo, a exposição do engenheiro já foi me encaminhando para uma pergunta que eu tinha preparado. Perfeito. Ainda bem. E por isso eu fiquei a pensar muito sobre isso. Porque seria a pergunta a respeito de que talvez nos faltem condições de infraestrutura. Mas foi muito para além disso e trouxe a questão da consciencialização, né? E da responsabilização, vamos assim dizer. Sim. E aí achei muito interessante que tivesse colocado nessa balança da responsabilização as pessoas e não até a estrutura política, vamos assim dizer, né? E governamental. De um lado, o aluno e de um outro lado, o professor, que se calhar se desresponsabilizam porque não há mecanismos sociais de os responsabilizar. Claro, bem posto. Pois, então eu achei que é uma forma muito interessante de colocar. Se calhar constantemente culpamos a falta de laboratórios, mas é muito mais do que só a falta de laboratórios. É uma mentalidade. Eu acho que também é mesmo uma mentalidade. Se a gente não tiver essa culpabilização, nunca nos vamos pôr a sentar e a refletir sobre o que estamos a fazer.
É como alguma coisa que eu sempre vejo. Imagina que tu tens a responsabilidade da construção de uma estrada, não é? E sempre que você passar por ela, claro que todo mundo faz uso da mesma, tu fazes uso também, mas és o responsável, portanto, de fazer estradas e não Sim, só. sim, sim. Mas sempre que você passar por ela, independentemente do horário, você tem um escolta. Sim. Portanto, tem alguém que faz abertura para passares enquanto os outros carros estão aí parados. A minha pergunta é, quando é que você vai ter necessidade de encontrar, não, isso que eu fiz tem uma certa debilidade? Você não encontra dificuldades. Eu acho que as pessoas só superam quando se encontra uma dificuldade. Alguma coisa que os está a impedir. Acredite comigo, se eu tiver a passar, eu sou responsável por fazer as estradas. Sim. Não tiver ninguém em frente do meu carro para abrir o espaço para que eu passe e eu viver a mesma situação em relação aos outros que estão a viver, eu teria a máxima preocupação de melhorar a situação. Porque eu fico estressado, aquilo me vai incomodar, então automaticamente o meu ser não fica acomodado diante da situação. É isso que eu estava tentando. Não sei se consegue perceber. Sim. Então foi esse estresse que lhe fez criar o Química Lab Verde. Claro. E foi também um dos pontos. Foi aí onde estávamos a ver que existem muitos estudantes com conhecimento muito teórico e que não tivessem assim um lugar que pudessem fazer a especialização. Por mais que se faça uma formação em engenharia química ou qualquer área de engenharia, mas é preciso uma especialização. Sim. É que nós não tínhamos, ou dificilmente temos quadros que sabem fazer as coisas de A até Z. O que eu às vezes começo a costumar fazer uma comparação é que quando entramos na escola nós aprendemos, por exemplo, a letra A, o abecedário, A, B, C, D e qualquer coisa. Isto ainda não é importante. Depois começamos a construir o Ba, B, Bi, Bo, Bu. Isto ainda não é importante. E depois começamos a construir as palavras, os sons. Sim. Bola, girassol, cadeira. Isso não é importante. O importante é pegar essas palavras e construir frases que fazem sentido e permitem a comunicação. Portanto, é neste ponto em que a gente está. Isso significa que às vezes fazer apenas o médio não é suficiente. Fazer a universidade não é suficiente. O importante é você ter as habilidades de fazer as coisas de A até Z. Então foi aí onde nós começamos primeiro a Química Verde. Portanto, quando começou, foi nesse sentido de dar, portanto, uma especialização a todo o pessoal que terminasse na área de engenharia. Começamos, por exemplo, em especialização em controle de qualidade da água, em que eles eram ensinados, se você for em um laboratório, for numa empresa, precisa saber como é que vais tirar a água do rio, captar a água do rio para dentro da estação. Quando está na estação, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? O meu objetivo é colocar esta água potável, passo a passo, em função das características. E como é que eu tenho a certeza que a água está dentro dos parâmetros de potabilidade? Portanto, ele recebe todo esse know-how com uma especialização muito específica. E quando ele sai daí, ele diz, não, eu sou especialista, eu tenho formação em controle de qualidade da água. Se me perguntar alguma coisa, tiver algum problema da água, eu consigo responder porque eu conheço, portanto, os caminhos pela qual a água passa. É como se estivesse a dizer, olha, eu vou sair da minha casa e vou até a faculdade. Se me acontecer alguma coisa, eu sei, não. Eu passei neste lugar, não poderia ser aí, porque geralmente nesse lado não tem. Então, passei naquele lado, lá geralmente tem uma poça d'água, então acho que me sujei aí. Portanto, você conhece o caminho. Sim. Consegue, portanto, identificar o problema, resolver o problema e causar melhorias dentro desse mesmo problema. Exato. Enquanto tivermos a ausência desse conhecimento, é difícil a gente ter um tipo de progresso. Exato. Então, o Química Lab surge, então, dentro da tua experiência como docente. Correto. Na universidade. E continua ou sai da universidade em algum momento? Neste momento eu já não estou na universidade. E o Química Verde Lab? Não, é separado agora, é uma coisa fora da universidade, ou seja, é uma organização, é uma empresa que recebe os universitários, portanto, para dar, ou seja, nós estamos aí como um intermediário. Hoje nós treinamos portanto, os formandos ou os universitários e depois, portanto, encaminhamos pelo menos alguns, aqueles que a gente acha os melhores, para as empresas. Hoje já tem empresas que dizem, olha, nós temos um laboratório de X, porque hoje não é só água, nós já atuamos em diferentes pontos. Temos uma empresa de água e que tal, nós precisamos de um técnico especializado. Porque muitas dessas empresas já não têm tempo de fazer treinamentos. Eles precisam, pelo menos, estão aflitos. Precisam de pessoas que resolvam realmente os seus problemas. Às vezes não é por um ano de experiência, mas sim que você tem o know-how de como solucionar esse problema. E às vezes eles até podem dar uma formação, mas fica muito mais fácil quando você já tem uma certa base. E pela base não digo apenas a formação universitária, por isso é que aí está em que os universitários precisam de se destacar. Hoje em dia existem muitas pessoas formadas em química, sociologia e alguma coisa, mas o que te destaca em relação aos outros?
É esse ponto. A informação, antigamente as informações eram difíceis de aparecerem. Sim. E quem tivesse essa informação era privilegiado. Mas hoje as informações aparecem, não é? Abastadamente, mas hoje temos de ter a capacidade de filtrar as informações, verificar daquelas que são mais importantes, daquelas que são menos importantes. Então, a Química Verde hoje está a trabalhar neste sentido, não é? Nós damos a formação, criamos links, parceria com empresas, e às vezes até não temos parceiros. Eles depois têm candidatos que lá vão e dizem, olha, nós fizemos a formação na Química Verde. Eles testam conhecimento e eles depois dizem, olha, nós gostamos dos candidatos que estão aqui, realmente estão a atender às nossas necessidades. E quando tem uma necessidade, eles entram em contato conosco e dizem, olha, estamos a precisar de mais alguém. E isso mostra-nos que nós estamos no caminho certo e que realmente precisava-se de alguma organização neste sentido, não é? Pois. Então, é claro que o universo é muito grande, nós não conseguimos atender a todas as especialidades, mas naquilo que a gente consegue atender, estamos a procurar fazê-lo e atender de melhor forma. E os estudantes têm de sair de lá, portanto, com uma média, com um requisito específico. Sim. A gente não diz só, claro que tem o ponto de faturamento financeiro, em que você quer, portanto, ter mais finanças, mas é o nome que está no mercado, é o que você está a oferecer, é o que você quer ver, portanto, nós nos propusemos a resolver um problema, que é o problema da qualidade, portanto, dos formandos. Então, temos um ponto a defender, e esse ponto é importante, portanto, estarmos aí, defendê-los com unhas e dentes. Hoje em dia nós não temos isso. Eu acho que é patriotismo. Antigamente você olha... Eu fico muito admirado pelas pessoas que lutaram, portanto, com as katanas, que é para sairmos, para termos a independência. Hoje em dia nós estamos... Se fosse o tipo de pessoas que somos hoje e fossem as pessoas do passado, eu acho que a gente não teria essa independência. Antes tinha-se uma causa. Sim. Lutava-se por uma causa, acreditava-se, uma causa comum. Hoje a nossa causa é muito mais particularizada. Eu estou no meu quintal, eu vou varrer o meu quintal e deito o lixo para fora. E mais interessante é que o meu quintal está limpo. Se fora está sujo, isso não me interessa. Mas antigamente não era isto, é um bem comum. Exato. É uma coisa muito forte, é isso que nós perdemos, é a causa. Acho que temos muita pouca causa pelo que lutar. E nesse caso, qual seria a causa pela qual o Química Verde Lab luta? Sobretudo a qualidade. Sobretudo a questão do melhoramento porque hoje a Química Verde não está só na formação. Nós hoje, por exemplo, fornecemos também produtos químicos para testes laboratoriais. Esses produtos químicos permitem verificar a qualidade de muitos produtos que entram cá em Angola. Nós não vemos apenas como vendemos produtos químicos. Nós vemos que vendemos ferramentas necessárias para proteger a saúde pública. Por quê? Porque dentro de um laboratório é necessário averiguar, por exemplo, a água que se bebe, porque essa água vai em muita gente compra esta água. A comida que nós consumimos, essa comida é consumida por muita gente. Portanto, o que nós fornecemos como produto químico para análises laboratoriais, nós oferecemos ferramentas que permitem, portanto, verificar a qualidade daquilo que muita gente consome. É uma forma de proteção, portanto, social. É isso que nós vemos. Nós não vemos apenas uma venda de produto químico. Alguns laboratórios não têm a capacidade de fazerem o teste completo de um determinado produto e existem parâmetros que são muito importantes que é para averiguar se não vai oferecer perigo a pessoas que, portanto, fazem uso desse tipo de alimentos ou água ou assim, um determinado produto. Ou a empresa está a usar um determinado processo. Ele precisa ter certeza de que o que está a analisar está correto para não afetar todo o produto que está aí, portanto, a produzir. Por quê? Porque no final vai ter um certo prejuízo. Então, nós oferecemos esse tipo de ferramenta. Temos até também um laboratório. Se o laboratório desta mesma empresa não tem capacidade, portanto, de fazer análise completa, nós oferecemos os nossos laboratórios para fazer uma análise complementar, portanto, daquilo que estão a analisar. É uma ferramenta de autoproteção. E, às vezes, também damos uma segunda opinião quando, se calhar, o poder de decisão por meio dos testes feitos no seu próprio laboratório não está assim tão definido. Então, hoje a Química Verde, para além de trabalhar com as pessoas, eu acho que um dos pontos mais importantes é este, é a nossa consciência. O que nós vemos é informação, o que nós olhamos é informação, o que nós geramos é informação. E eu acho que é a informação que resolve o problema. Por exemplo, eu posso dizer que a pessoa pode ser tão inteligente, mas se não tiver informação, não resolve o problema. Eu posso pegar, por exemplo, um telefone e entregar-te que está estragado e dizer, olha, repara o meu telefone. Você pode ser mais esperto que puder, você não consegue reparar o telefone. Mas se eu pegar-te, mandar fazer uma formação e voltar e dar-te o mesmo telefone, consegue resolver. É a situação que eu sempre imagino, por exemplo, tem um exercício da 10ª classe. Entregas a um estudante da 2ª classe
ele não consegue resolver um exercício de matemática. Mas agora, peguemos o estudante da segunda classe e vamos deixar passar o tempo até terminar a faculdade. Peguemos o mesmo exercício e entregamos a esse estudante. Ele vai conseguir resolver. O que é que mudou? É a informação. Ele teve um período de absorção da informação. Portanto, esse ponto em que a Química Verde Lab fornece informações às pessoas, o capacita, portanto, de ultrapassarem as dificuldades, destacarem-se e resolverem problemas reais. Porque a gente não vai mais em 1900, não. Nós pegamos um problema bem específico. A empresa Y tem problema X. O que fazer diante disto? Estudos de casos. Isso permite, portanto, a gente começar a dar passos longos, realmente começarmos a ter um desenvolvimento muito mais significativo. Até que ponto o vosso trabalho hoje, que se executa, pelo que eu entendi, muito mais fora da universidade, até que ponto ele se articula com o trabalho na universidade? Ou cortaram confiança com a universidade? Não. É um ponto bem interessante, porque um dos grandes problemas que as universidades têm tido é a ausência de, por exemplo, laboratórios. E se tem laboratórios, às vezes a ausência de técnicos que sabem manusear aquilo. Porque um dos grandes problemas também que eu vejo em Angola é que investe-se muito na infraestrutura. O capital humano nem sempre é olhado. Mas quem vai manusear os equipamentos que vocês estão comprando? Equipamento é de ponta, já houve situações em que equipamento é de ponta. Entras para o laboratório, você se conhece a ciência, o equipamento que está aí. A beleza dos equipamentos, você chora por ver eles parados. Estragam às vezes, porque não se investe num homem. Então, em parte isso nós não cortamos, respondendo à questão, nós não cortamos a relação com as universidades. Diferente disto, fizemos melhor. O que nós fizemos é criar parcerias com as universidades. Nós estamos a trabalhar com diferentes situações, portanto, da realidade angolana, produtos que precisam ser analisados, parâmetros Y. Nós pegamos esses parâmetros, esses produtos, transformamos em temas de estudo. Vamos às universidades, fornecemos aos estudantes para servirem como tema de estudo e tem, portanto, o suporte da Química Verde em termo laboratorial para conduzir um teste experimental a isto. Então, os estudantes têm o conceito teórico, têm a oportunidade de fazer os trabalhos finais no laboratório e depois, portanto, fazer a censura dos resultados dentro da academia. Então, é isso hoje que a gente costuma fazer em Química Verde. Já colaboramos hoje com muitas universidades, portanto, neste sentido, em oferecer, portanto, o apoio experimental aos trabalhos final do curso. Interessante. Enquanto eu olhava um pouco, hoje em dia já é possível encontrar informações pela internet. O engenheiro partilhou comigo também várias coisas. Sim. E, aliás, a primeira conversa que eu tive com o professor Correia a respeito do Química Verde Lab, ele contou um pouco a parte da história do Química Verde Lab e a experiência que tiveram com a água. Isso. Para iniciarem a produção de filtros. Podia falar um pouco sobre essa experiência? Portanto, uma coisa leva sempre a outra e um país com muitos problemas, portanto, gera sempre várias oportunidades. Quando a Química Verde, portanto, foi aberta, era com o intuito de capacitar os estudantes. Mas se a gente está a capacitar, é no sentido de resolver problemas reais. Então, nós abrimos um dos cursos que é o controle de qualidade da água. Nesse mesmo curso, nós procurávamos uma forma de avaliar os estudantes no final do curso. E uma das formas foi, vocês vão recolher água de diferentes pontos e avaliarem a qualidade. Dizem-nos que nós estamos presentes a águas que não oferecem potabilidade, de acordo, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde, não é? Os limites. E não só diferentes estudantes, diferentes amostras. E fomos estudando. E ficamos surpresos de que algumas águas, portanto, que estavam no nosso mercado não apresentavam, portanto, níveis de potabilidade aceites. Eles recolhiam, então, as águas que vendidas nos mercados? Correto. Ok. Água de abastecimento público, águas engarrafadas, assim, diferentes fontes, porque eram diferentes grupos de estudantes. Exato. Portanto, nós começamos a ver isto e que tal, e vimos, mesmo cá está assim e que tal. Mas depois fomos pensando, nós cá em Luanda temos um certo privilégio em relação aos outros que vivem, portanto, nas províncias, fora de Luanda, e naquelas zonas rurais. O que é que está acontecendo nessas zonas? Quando a gente mergulhou nesta aventura, né, digamos assim, fomos lá verificar, conversar, verificar as fontes e foi um grande espanto daquilo que nós encontramos. Eram pessoas, portanto, que tiravam água em poços, cacimba, águas em valas, aquela água que depois de uma chuva ficava aí parada. E o grande problema em zonas rurais também é a higiene e saneamento básico. O que nós fomos perceber era o quê? É que essa mesma água, que, portanto, criou um poço depois da chuva, eles defecam próximo a esta zona. E quando chove, a chuva arrasta consigo todos os detritos da defecação, portanto, para aquela mesma fonte. Exato.
Nessa mesma fonte, é onde eles tiram água para beber, onde eles tiram água para lavar a roupa, é onde eles tiram água para banhar, e às vezes banham mesmo na mesma fonte. E começamos a ver que lá os problemas eram grandes, problemas diarreicos, infecção de pele, infecção urinária, e existiam pessoas que não conseguiam, portanto, reproduzir, estamos a falar de problemas no trato reprodutório, porque estavam constantemente com a infecção urinária, parece que houve algum tipo de problema. Diante disto, nós começamos a pensar, uau, que situação. Quando voltamos, nós pensamos, é necessário criar um projeto, é necessário criar um sistema para fazer o tratamento da água dessas comunidades. Fomos lá ao mercado, aqui local, nós dissemos, deve existir alguma coisa para tratar a água, não precisamos ter um equipamento que nem da nossa, por exemplo, a hipálica e tal, deve ter uma dimensão em miniatura. E tem esses caseiros que nós aplicamos em casa, um filtro, né? A água sai do tanque, portanto passa pelo filtro e depois a gente tira pela torneira. Nós pensamos em levar esses filtros a essa comunidade. Encontramos 2 problemas principais. A ausência de energias nessa zona, porque esses filtros precisam estar conectados a uma bomba de pressão. E essa bomba precisa estar conectada a uma eletricidade. Exato. E não tem isto. E depois, a bomba, sobretudo. Lá, essas comunidades não têm o know-how para fazer a manutenção das bombas. E se tivessem, não tem peças de reposição no mercado local. Exato. O que significa? Se a gente quisesse ter uma solução efetiva, deverá atender à realidade dessa comunidade. Do contrário, o projeto é insustentável. Existem muitos projetos que estão a ser aplicados é apenas por algumas horas, alguns dias, alguns meses, e o projeto deixa de funcionar. Para nós, a mentalidade é não se importamos pelo número de árvores que a gente plantou. Nos importamos pelo número de árvores que sobreviveram da nossa ação. Porque são essas árvores que vão minimizar o impacto ambiental. Mas muitas das vezes, quando a gente está a colocar isso na estatística, nos preocupamos mais com a estatística. O mais importante, elas foram plantadas 200 árvores. Não, mas não é isto. O mais importante é quantas árvores sobreviveram dessa vossa ação. Porque são essas árvores que, de certa forma, vão minimizar o impacto que a gente está a tentar lutar. Foi aí, então, que nós começamos a pensar que deveria existir uma forma de solucionar o problema desta comunidade. Nós levamos cerca de 1 ano a estudar e a desenvolver protótipos, e aí nós conseguimos um sistema de tratamento de água que nós batizamos com o nome de biofiltro. Ele não precisa de eletricidade, não precisa de uma bomba de sucção, pode ser feito ou produzido localmente, porque é feito de betão. Betão, estamos a falar areia, burgal, e pode ser encontrado em todas as províncias. Cimento e assim por em diante. E melhor ainda, a manutenção é feita pelo próprio usuário. Não precisa de uma grande especialização para fazer a manutenção. E nós ensinamos como fazer essa manutenção, que é a parte mais importante. Existem projetos que vão lá especialistas fazer a implementação e mostram apenas que o projeto está a funcionar. Mas quando um dia o projeto avariar, quem vai solucionar isto? É importante que pessoas locais estejam envolvidas, que é para poderem verificar quando o projeto tiver a apresentar um problema, portanto, a pessoa consegue solucionar ou tentar ultrapassar. Portanto, foram esses pontos, portanto, que desenvolveu aqui, o projeto que nós hoje chamamos de Minha Água, Minha Vida. Minha Vida. Foi daí que vai ser apresentado na segunda-feira. Na segunda-feira. Na segunda-feira vai ser apresentado o projeto. Isso já a cerimônia da apresentação dos resultados do projeto, que, portanto, vai contar com a presença de algumas embaixadas, né? Vai contar com a presença de alguns ministérios, vai contar com a presença também da comunidade acadêmica, vai contar com a presença de algumas ONGs, vai contar com a presença das bancas. Portanto, nós procuramos envolver todo mundo, porque trata-se de um problema geral. Onde é que você vai realizar? Isso no Hotel Mona Lisa. E onde é que fica? Talatona, por detrás do SIAC. Ok. Correto. Okay. Então, é lá onde nós vamos realizar. Hoje, esse projeto tem 4 pilares principais. Nós começamos com acesso à água, mas quando verificamos que há essa tendência das pessoas defecarem próximo à fonte de água, verificamos que há essa tendência das pessoas lavarem a roupa no mesmo lugar em que tiram a água, verificamos que há essa tendência em que as pessoas dão de beber aos animais na mesma fonte que tiram a água para eles beberem, então começamos a verificar que há uma necessidade de implementar um treinamento de higiene e saneamento básico. Quando a gente implementou isto, tinha a questão também da lavagem das mãos. Nós ensinávamos as pessoas de que quando faz vai fazer uso da latrina, vai fazer uso da casa de banho, é necessário lavarem. Antes, os alimentos devem ser bem lavados, as mãos com água e sabão. Eles disseram-nos, ok, nós já temos a água, porque vocês estão a nos fornecer o biofiltro, mas sabão aqui é muito caro.
Eu não vou gastar o dinheiro que eu tenho, portanto, no sabão. Eu prefiro fazer assim. E algumas vezes até as mulheres também os seus absorventes, Sim. porque eles usam absorventes reutilizáveis, não é? Sim. Panos. Eles lavavam apenas com a água e depois aquilo não ficava totalmente limpo, ainda tinha bactérias. Então estamos a falar que aí existia essa possibilidade do trato. E nós pensamos, como solucionar isto? Foi quando começamos a ter alguns links com algumas empresas que têm cozinhas em outras empresas e começamos a recolher os óleos residuais e começamos a produzir o sabão. Para além de produzir, o que nós fazíamos é produzir na presença e fornecer treinamento para que eles possam produzir o sabão. Nós criamos os links com essas empresas para fazer um fornecimento, portanto, constante a essas comunidades da matéria-prima. E eles começam, portanto, a produzir aí. Com esta ação, nós conseguimos 2 resultados. Primeiro, uma alternativa de aumentar a renda dessas pessoas. Por quê? Porque eles produziam e vendiam. Portanto, às outras pessoas. Porque eles dependiam da agricultura, criação de animais. 2, nós conseguimos um aumento da saúde comunitária. Isso por quê? Porque a maior parte tem agora o sabão, que é barato, já consegue manter, de certa forma, a sua própria higiene. Então, este foi o terceiro pilar que nós tivemos. No quarto pilar foi a questão da... Notamos que havia uma desigualdade entre homem e mulher. Sobretudo as meninas que estão em fase de, as mulheres que estão na fase de menstruação, elas faltavam sempre à escola quando estivessem nessa fase. Por quê? Porque é tabu. Não gostam, não sentem-se mal em um homem saber que está numa fase menstrual e que tal, e então elas afastavam-se durante esse todo período na escola. Logo, ainda estava-se a criar mais privilégio para os homens em relação às mulheres. Sim. Mas são as mulheres que ficam em casa a cuidar das crianças. São as mulheres que supostamente passam a primeira educação. Se essa pessoa não tiver condições, não tiver conhecimento de passar as primeiras, portanto, o primeiro aprendizado, a primeira educação, o que será deste adulto? Então, nós começamos a pensar, criar um quarto pilar, que é o treinamento de gestão de higiene menstrual. Portanto, começar a criar uma consciencialização das pessoas nessas zonas, tanto em homens ou mulheres, que é um processo natural. Pelo contrário, é a partir do qual que todo mundo vem à vida. Portanto, é um processo que eles deveriam respeitar, não precisa ter vergonha de participar dessa mesma... Portanto, participar das aulas quando estiver neste período e assim por em diante. Portanto, o projeto foi aumentando em função das dificuldades. Claro que nós aprendíamos, víamos as dificuldades e, portanto, íamos verificando como resolver. Uma parte que muita gente pergunta, e como é que vocês fazem isso, sobretudo na parte financeira? Claro, é aquilo que estava a tentar dizer. Em Angola existem muitas dificuldades. Existem. Muitos investigadores poderão dizer que não há condições para fazer uma boa pesquisa, por isso é que a gente não faz. Tem que se organizar, isso é a estrutura de cima. Mas se todo mundo pensar assim, como é que a gente faz? É preciso encontrar uma forma de ultrapassar os problemas. Isso faz parte da nossa equação. É uma equação com diferentes incógnitas. Talvez essa incógnita não faz parte do exterior, mas faz parte da nossa realidade. E não faz nada, não se resolve se a gente ficar parado. Exato. Então, nós fomos procurando trabalhar com algumas empresas dentro da sua responsabilidade social. Nós chegávamos e vocês querem oferecer algo a essa comunidade? Vocês vão oferecer um bidão de água, um bidão de Y, mas depois essa água vai acabar. Por que é que vocês não oferecem um filtro? Eles têm a fonte, vão fazer financiamento de produção de filtros e esses filtros vão para eles. Então, essas comunidades, a priori, recebem os filtros de forma gratuita porque tem alguém que o paga disto dentro da sua responsabilidade social. E a gente consegue criar, portanto, a sustentabilidade do projeto nesse sentido, porque a questão da água é muito grave. Porque quando as pessoas bebem água desta fonte, elas ficam doentes. Vão aos hospitais, os hospitais ficam quilómetros de distâncias. Nós estamos a falar de realidades de comunidades rurais, que às vezes até as pessoas não têm noção. Fica muito distante, e que às vezes dependem de boleias para chegar a essas comunidades. Exato. E que às vezes não aparecem, às vezes alguns chegam a falecer mesmo no caminho, que é uma realidade. E quando lá chegam, nem sempre têm os remédios necessários para curar essa enfermidade. Portanto, o médico vai receitar e vai dizer, olha, vocês precisam ir a uma farmácia, comprar isto e que e tal. Eles, se calhar, têm um bocadinho de recursos para comprar e vai comprar. Quando volta a casa, a pergunta é com que água ele vai beber aqueles remédios? Sim. Novamente com a mesma água que os deixou doentes. E quando estamos a falar da água em zonas rurais, é muito crítico, porque em zonas rurais dependem de agricultura. Para
a agricultura precisamos de pessoas para trabalhar no campo. Quanto maior for o número de pessoas a trabalhar no campo, maior é o rendimento. Sim. E normalmente essas pessoas têm uma família muito grande. Mas só que a água que eles consomem, sobretudo para os adultos e idosos, os deixa muito debilitados, sem forças para trabalhar na agricultura. Então não pode haver desenvolvimento se a gente não Sim. trabalhar esse campo. Pois. Nós estamos a dizer que, por meio do melhoramento da água, estamos a dizer que a gente pode melhorar a saúde comunitária, podemos melhorar o desenvolvimento delas por meio da agricultura de subsistência, podemos minimizar o abastecimento de fármacos pelo governo nos hospitais, Sim. porque não vai ter tanta doença, porque você está a cortar o mal. O mais importante não é o fornecimento constante dos fármacos, é cortar a raiz do problema para que você tenha, portanto, uma harmonia nesse todo cenário. Portanto, é mais ou menos desta forma que a gente atua. É interessantíssimo porque o engenheiro vai colocando vários elementos que trazem uma discussão importante, que é sobre o papel do pesquisador, o papel do cientista, o papel daquele profissional que tem esse conhecimento, como disse, gostei muito da metáfora que usou, esse conhecimento de A a Z. Sim. E como é importante garantir que esse conhecimento de A a Z seja devolvido à comunidade. E ainda que a gente aproveite para montar negócios, etc., mas tem que ter essa responsabilidade de fazer essa devolução, que me parece que é uma coisa que, se calhar, também precisamos de melhorar, né? Também precisamos de aprimorar. Mas aí, pensando na questão da responsabilidade, ocorre-me uma outra questão. Se nós conseguimos construir esse senso de responsabilidade, se começarmos cedo, como implicar as crianças nessa vontade de fazer química? Eu acho que, desde cedo, por exemplo, o que nós temos notado e nós influenciamos, e que cada um dos professores deveria saber, é que ele é um vendedor de ideias. Quando tu és um professor, estás aí para puxar o peixe para a sua brasa. Eu, quando estava na faculdade, eu vendia o meu peixe para todos seguirem química, entre aspas, claro. E alguns seguiam química, eles diziam, eu gosto do jeito que ensina. Portanto, nós estamos aí para vender o produto. Sim. Enquanto não pensarmos desta forma, nós vamos ensinar de forma muito desleixada. Porque você não tem amor naquilo que você ensina. Não está a mostrar. A ideia não é mostrar que a coisa é difícil. Hoje em dia diz, não, aquele professor, a cadeira dele é muito difícil. Não, e se está difícil, é necessário torná-lo um bocadinho mais simples. Eu, por acaso, em algumas cadeiras que lecionava, falavam sempre que as provas eram muito difíceis. E alguns professores, claro, diziam também que as provas dos outros professores eram muito fáceis. Já fui chamado pela direção e dizer, na tua cadeira está a reprovar muita gente e assim por em diante. E não sei, em muitas escolas. É que hoje em dia, academicamente falando, é que quando se fala de metodologias, parece significar a diminuição da dificuldade. Ou seja, eu tenho uma equação com várias variáveis, eu vou ser metódico se eu remover algumas variáveis. E às vezes sim, funciona. Claro que eu deveria dar os exercícios em formas de escala. Sim. Mas chega uma fase em que você precisa manter essas variáveis. Sobretudo quando estamos num nível de solução de problemas sociais. Porque não me pode dizer que os problemas sociais não se pode remover variáveis. Você não vai conseguir solucionar. Sim. Eu, se disser que eu quero ir para, por exemplo, vou sair de Luanda para o Uambo, ou uma província qualquer, eu tenho a variável alimentação, tenho a variável, por exemplo, transporte, e eu vou dizer não, vou remover a variável transporte, que é para ficar um bocadinho mais metódico. Você não vai chegar ao Uambo. Não tem como. Então isso significa que é necessário ser um bocadinho realista. E as coisas começam a se tornar muito mais fáceis quando, desde cedo, começamos a ter contacto com essa mesma área. Sim. Daí que nós procuramos sempre envolver, por exemplo, em dias que estão relacionados com a química, com produto e tal, dias da criança, nós pegamos as crianças de algumas escolas, vão lá ao nosso laboratório, fizemos experimento, a princípio aqueles experimentos da química que causam uma mudança de cor, liberta um gás e a criança fica, uau, nunca vi isso, como é que isto é possível? É aí onde a gente começa a trabalhar a mente das crianças. E eu acho que o tipo de ensino que a gente está a ter deve ser isso pela aplicabilidade. Eu tenho visto algumas vezes alguns vídeos chineses que é muito interessante.
eles ensinam desde cedo as crianças fugirem do ambiente, por exemplo, de incêndio. Eles até provocam, simulam, mostram realmente isto. Só que nós matamos muito a nossa imaginação por pensarmos demais, por não termos materializar o que nós estamos a tentar transmitir. E às vezes é um conceito muito simples. Sim. Então, eu acho que sim, desde cedo deveria-se começar a expor essas crianças a essas coisas. É isso que nós tentamos fazer ao nosso nível. Não conseguimos fazer muita coisa, mas naquilo que a gente consegue entender. E muita gente sente-se influenciado por isto. Sim. E às vezes até chega a fazer o curso com um certo entusiasmo e dizer, uau, eu quero ser isto. Ele vai para casa, quero ser também um químico, vi aquilo, não sei o quê, também quero fazer. Mas é claro que não basta só esta fase, é necessário uma continuidade dessa expectativa a ser alimentada, porque ele passa pela Química Verde. Quando vai na universidade, poderá encontrar um professor que só aperta e que tal, quer mostrar. Então, isso mata também muitas das vezes o sonho daquilo que a pessoa quer na vida, e depois a pessoa chega, epa, eu só quero tirar essa cadeira, quero me livrar da universidade. Hoje em dia, as pessoas, ao sair da universidade, sentem-se como um livramento, não uma formação. Livrou-se, que é um conceito um bocadinho não é um conceito errado. Então, se calhar, o próximo pilar do Química Verde vai ser o ensino da química para as crianças. Eu acho que a gente deve sim apertar também nisto. Eu acho que aí causaríamos uma forte mudança, mesmo até que a Química Verde não estivesse a fazer isso. Talvez entrar em colaboração, parceria com algumas escolas que têm essas especialidades. Por acaso, nós, na verdade, fizemos isto. Alguns estudantes de algumas escolas que não têm laboratório vão para lá, fazem experimentos lá, ou às vezes vem o nosso técnico a fazer experimentos de escola e assim por em diante. Tem alguma coisa também que a gente procura fazer em prol, portanto, dessa qualidade e buscar o entusiasmo, né? Dessas mesmas pessoas que estão aí a aprender ainda nessa jornada correta. Bom, estamos a caminhar já para o fim. Já? Infelizmente, as conversas, quando ficam muito entusiasmadas, o tempo passa muito mais rápido. Mas antes eu queria perguntar-lhe o seguinte: como químico, considerando tanto a sua experiência como pesquisador dentro da universidade, dentro do Química Lab, quanto a sua experiência como empreendedor, que também utiliza essa experiência conseguida na universidade, o que sente mais falta? Nesse exercício da química que mistura um pouco a produção de ciência com a questão do empreendedorismo, do que sente mais falta? Olha, eu acho que é um bocadinho de crença. Por parte, se calhar, das autoridades, localmente. Olha, às vezes... Acredita-se pouco na química feita por um angolano. Isso. Às vezes eu olho por alguns eventos realizados, por exemplo, no exterior e que tal, eu vejo, uau, mas essa pessoa não fez muito, como assim todo mundo está a aplaudir? Sim. Mas aí percebe-se que não, é uma força. É uma forma de mostrar que não está no caminho errado. Com esforço ela vai chegar lá. E nós temos pouco disto. É uma forte luta. Alguns encaram isso como uma oportunidade. Claro que não vai ter com essa toda a dificuldade, mas as pessoas vão desistir. Poucas pessoas vão chegar lá, então vai ter um monopólio. É esse tipo de luta. Mas o grande problema é que a comunidade que passa por grandes problemas é muito grande. Uma única company, uma única empresa, uma única pessoa não consegue servir a todos. Vai servir apenas um grupo e depois os outros grupos vão deixar de lado. Então, é necessário criar políticas, é necessário criar eventos em que, portanto, deem credibilidade a esse tipo de pessoas, a esse tipo de organizações, conforme vocês estão a fazer e conforme já estávamos a conversar. Não importa apenas entrevistar o que esteve em primeiro lugar. O em quarto lugar também merece ser ouvido. Ao ser ouvido, ele sente uma forte motivação. E que sim, alguém observou, alguém viu. Alguém está a me ver. Portanto, esse ponto, você vai notar que depois ele vai lutar para sair do quarto para o terceiro. Então é necessário esse tipo de visibilidade, ou seja, dar mais visibilidade, dar mais crença. Claro que alguns dos projetos deixam a desejar, mas não são todos. Não é? Não são todos. Então não se pode misturar a todos. Alguns que merecem crédito, sim, dê esse mesmo crédito a essas pessoas ou a essas organizações. Então é necessário maior credibilidade. Hoje, graças a Deus, a Química Verde, pelo menos, já é olhada muito diferente.
Não é? Já tem um nome que as pessoas quando ouvem, ok, não, sabemos que eles fazem, realmente têm uma postura muito forte. Mas levou muito tempo para conquistar. A intenção era boa, mas levou muito tempo, quando poderia ser uma coisa que a gente poderia ter conseguido antes, se calhar poderíamos ajudar mais pessoas. Exato. Se calhar houvesse outro... É só uma questão de promoção. É necessário promover mais o conteúdo local, né? Agora já existe essa política do conteúdo local que está a tentar a criar um bocadinho mais a abertura. Já é bom, não está-se a dizer que não está-se a fazer nada. Claro que está-se a fazer alguma coisa em prol disto, mas é necessário que seja mais prático, não é? Seja mais objetivo. Porque muitas das vezes as coisas não passam do papel e às vezes quando implementamos alguma coisa é um copy-paste da ideia. Sim. Eu advogo a ideia de que se você for o chefe de uma empresa em que está a criar alguma regra da sua empresa, algum procedimento, não basta entregar os papéis aos diferentes departamentos e dizer, olha, sigam essas regras. Sim. As pessoas podem interpretar de formas diferentes e isso pode surgir uma inconveniência. O que se deve fazer é pegar esses documentos por meio de uma reunião, treiná-los na interpretação ou explicá-los de que forma, qual é a tua visão em relação ao que você escreveu. Exato. Claro que as pessoas conseguem, mas só que é a interpretação. É importante passar esse tipo de visão. Então, existem conceitos que se calhar são copiados de fora, copiar não é errado, mas é necessário entender o que a gente copiou. Quando é copiado, copy-paste, e depois você não lê, não interpreta o conteúdo e vai passando, e depois fica aquela lacuna. É necessário censurar, remover o que não faz sentido, adicionar para fazer mais sentido e melhorar, assim por em diante. Exato. Porque do contrário as coisas ficam um bocadinho mais complicado. Pois, Eu acho que esse é um trabalho que temos que fazer em conjunto. Em conjunto. E fico feliz que, apesar de todos os obstáculos, não tenha desistido do Química Verde. Não, a gente adicionou isto como uma das variáveis. Sim. Já tínhamos desde cedo, não, vamos enfrentar isto. É um dos pontos. Mas o mais importante é, se pensares em como resolver, você tem maior possibilidade. Se pensares no problema, você tem mais dificuldades. Então a ideia é como resolver. Está aí. Então só precisamos encontrar uma forma de resolver. Exato. E só para não ser injusto com os outros, quem são as outras pessoas que fazem parte desse projeto? Olha, hoje nós temos diferentes pessoas. Para além de mim tem a Cecília Coque, tem a Adelina Panzo, tem o Manuel Fonseca, tem a Isabel Catumbela, mas alguém vão me matar se eu esquecer os outros. Portanto, não menos importante, tem as outras pessoas que estão envolvidas nisto. À medida que o tempo vai passando, portanto, a organização está aí a crescer. Sim. Né? Está a crescer. Perfeito. Bom, nós sempre fazemos uma pergunta de encerramento do programa, em que nós perguntamos ao nosso convidado de que forma acha que o seu trabalho, e nesse caso específico, Química Verde, contribui para melhorar as condições. Claro que isso já ficou óbvio nos exemplos que deu, mas pronto, de que forma acha que, para além dos exemplos que já deu, o Química Verde Lab ajuda a melhorar as nossas condições de vida enquanto país? Olha, enquanto país, existem muitos produtos que precisam ser comercializados. E os produtos não podem ser comercializados se não passarem por um teste de aptidão. Existem muitas empresas que encontram uma grande dificuldade para submeter os seus produtos a um teste. E ficam aí todos abarrotados. Podem estragar e não há escoamento do próprio produto. E aí nasce a Química Verde para tentar ajudá-los nisso. Por meio dos nossos serviços, muitas empresas conseguem colocar os seus produtos em circulação. Existem empresas que nós hoje estamos a interagir com elas, né? Temos uma certa parceria, que não conseguem dar um arranque porque precisam avaliar a qualidade da matéria-prima, porque eles abriram a contar a tirar os produtos ou a matéria-prima de fora. Mas depois perceberam que aqui dentro de Angola existe em si matéria-prima. Mas eles precisam avaliar a qualidade dessa matéria-prima para saber que tipo de qualidade vão ter o produto final. Exato. Eles enviam-nos essa matéria-prima e a gente faz avaliações para verificar a viabilidade de produção. Isto significa uma valorização da nossa matéria-prima, dos nossos recursos que nós temos aqui. Às vezes, quando falamos em recursos, falamos mais em petróleo, diamante, assim, não. Temos vários recursos, desde o calcário, desde recursos alimentares que nós produzimos aqui. Esses recursos estão aí e podem servir como matéria-prima. Só precisam serem bem organizados, testados, aferidos as suas qualidades como matéria-prima, portanto, para serem produzidos. E a gente ajuda a catalogar, portanto, a identificação da qualidade desses produtos. Exato. E isso permite o país avançar.
Hoje nós estamos a concorrer para o processo de acreditação dos nossos laboratórios. Isto é particularmente importante porque os produtos, portanto, que são testados aqui poderão ser escoados para fora sem qualquer tipo de problema, porque vão receber um selo. Porque passou por um laboratório acreditado. Exato. Acreditado significa que se o teste foi feito aí, e esse é o mesmo válido para os outros produtos. Do contrário, o produto não tem uma certa credibilidade. Exato. Então, isso, de certa forma, aumenta grandemente e contribui grandemente, portanto, para o nosso país. Exato. Essa é uma visualização que eu tenho tido, portanto... eu não vejo como fornecimento de produtos químicos, não vejo como testes laboratoriais, eu vejo como a saúde comunitária a ser melhorada. E do projeto, então, aí, grandemente, nós estamos a dizer que nós ajudamos as crianças nas zonas rurais, portanto, a frequentarem a escola com maior frequência, porque as crianças são os que têm o sistema imunológico muito frágil. Quando bebem uma água contaminada, facilmente caem doentes, não é? E ficam a todo degradado. E quando a gente vai lá e dá um filtro, portanto, a saúde comunitária é melhorada e ela tem maior chances de ir à escola, crescer, ter uma formação e contribuir melhor, portanto, para a sociedade. E quando eles assim não fazem, fica muito mais complicado. E quando estamos a falar da saúde, portanto, reprodutória, estamos a dizer que as mulheres lá conseguem manter a linhagem, conseguem, portanto, garantir pessoas que vão conseguir contribuir mais no campo agrícola, porque são essas pessoas das zonas rurais que nos ajudam a ter os alimentos que nós temos na mesa. Só que a gente não imagina as condições com que eles vivem, para dar o crédito daquilo que eles fazem por nós. Portanto, nós ajudamos lá a ter esse ambiente mais saudável, a terem, portanto, uma comunidade, portanto, a saúde comunitária também muito mais melhorada e criar uma sustentabilidade a nível da realidade da própria comunidade. Exato. Portanto, é desta forma que a gente poderia dizer que contribui de certa forma para a sociedade. Muito obrigado, engenheiro. E já para terminar, reforçar o convite para segunda-feira a todos os que assistem o programa, mas não só, para participar da apresentação do projeto Minha Água, Minha Vida. Realmente. Este evento vai acontecer na segunda-feira, dia 16, não é? Segunda-feira, dia 16, isto no Hotel Mona Lisa. A que horas? Vai acontecer das 9 às 11h30. Vamos dizer 12 horas, não é? Portanto, neste período das 9 às 12 vai acontecer o evento, a cerimônia de apresentação, portanto, do projeto Minha Água, Minha Vida, que é um projeto que tem impactado muito, portanto, nas comunidades rurais, que é uma comunidade muito afastada e muitas das vezes desprivilegiada daquilo que, portanto, que é a saúde ou a melhor forma de se viver, porque estão distantes, em zonas sem cobertura e são um bocadinho esquecidas. Mas a gente não esquece, a gente vai, portanto, consegue levar água potável onde ela não chega. Portanto, esse desafio a gente decidiu abraçar e é nesta cerimônia que se vai perceber como a gente chegou até este ponto, que resultado a gente já teve com essas intervenções. Ok. Correto. Muito obrigado, engenheiro Kilala. Foi um prazer conversar consigo hoje. Foi uma aula sobre muitas coisas e essencialmente sobre como fazer uma ciência que de facto melhora as condições de vida. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok. Obrigado, né? Mas para quem quiser saber mais um bocadinho daquilo que são os trabalhos da Química Verde, pode sempre ir nas nossas páginas, seja do Facebook, Química Verde Lab, seja do Instagram, Química Verde Lab, ou no LinkedIn, Química Verde Lab. Lá poderá ter mais informações, se calhar alguma contribuição. Gostamos muito de ouvir as pessoas, alguma crítica. Consideramos sempre isto como uma consultoria gratuita. Muito obrigado. Então, para nossos ouvintes e telenautas, até o próximo Ciência Aberta. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.